Caríssimos, paz e bem. Nossa aula de hoje nós vamos tratar propriamente do Vaticano II. Depois de nós termos percorrido um pouco da história da liturgia em grandes linhas, então nós temos já agora a compreensão do porquê se chegou a isso. É importante, como eu lhe dizia antes, estudar a história para que nós possamos compreender o porquê somos assim. Porque isso chegou também no âmbito da história da igreja, da liturgia, por que se chegou a essa decisão. Então, nós, como sempre, temos o texto estruturado em subtítulos. O primeiro, a liturgia em chave econômico-salvífica. Ou seja, nós vamos ver por que no fundo, o documento Sacrosanto Concílio, o primeiro documento do Vaticano II, até porque o movimento litúrgico que foi acolhido por Pio XII antes, então já tinha feito a sua estrada, mas porque ele vai colocar os grandes temas de todo o concílio. Se quiséssemos saber um documento que seja um resumo do Concílio Vaticano II, é justamente Sacrosanto Concílio. O concílio quis uma teologia litúrgica com base e fundamento na reforma litúrgica. A base teológica foi fornecida pela teologia bíblica e patrística. Recordemos que um dos movimentos que nós temos nesse período, antes do concílio, é o movimento litúrgico, mas não é o único. Nós temos o movimento bíblico, o movimento patrístico, o movimento ecumênico, então, que também vão se entrelaçar, até porque as fontes da patrística começam a ser conhecidas pouco tempo antes. Sobretudo naquilo que concerne a história da salvação e sacramentalidade da liturgia, como forma de presença de Cristo e da sua obra salvífica no tempo. Por isso se afirma que a liturgia é a verdadeira ação de Cristo na sua igreja. Cristo é, portanto, o único liturgo e o único santificador do seu povo, por meio do qual opera como cabeça de todo o corpo. A liturgia se coloca, portanto, na esfera da presença de Cristo, que agora opera nas ações sacramentais da igreja e através dela. Então, isso é uma coisa importante, porque celebrar a liturgia não é somente fazer memória, contar o passado, mas é atualizar hoje a obra salvífica de Cristo. Como em um tempo agia o Cristo na sua humanidade através dela. Então, do mesmo modo que a humanidade de Cristo era o modo de ele agir, era sacramento do Cristo, então também hoje a ação da igreja, a liturgia, sobretudo, fonte cumen da vida da igreja, é o modo da ação normal, ordinária do Cristo. A liturgia aparece, portanto, como lugar do encontro e do diálogo do homem e de Deus, mediante o mistério do Cristo, no entanto, ativo e operante no rito litúrgico. O mistério de Cristo. A Constituição afirma, de fato, que a liturgia manifesta aos outros o mistério de Cristo e participa, por isso, em todas as características do Verbo encarnado. Não se pode, portanto, entender a liturgia se não se entende Cristo, cuja humanidade, na humanidade da pessoa do Verbo, foi instrumento de nossa salvação. Em outras palavras, o mistério de Cristo na liturgia assume a forma de mistério cultual. Então, o rito culto não é indiferente. Então, cada vez mais, e sobretudo nos próximos dias, refletindo sobre a dimensão antropológica da liturgia, nós vamos ver que o rito é o corpo aonde passa a espiritualidade da igreja. Como nós não temos uma espiritualidade humana sem o corpo, se nós prescindimos da ação ritual, nós também renunciamos à própria espiritualidade da igreja. Na realidade, o mistério de Cristo e da história da salvação não são realidades distintas, mas uma só coisa. A história da salvação centrada no mistério de Cristo e o mistério de Cristo como fulcro da história da salvação. Veremos, portanto, como o Vaticano II fala da liturgia em uma clara perspectiva de mistério. Então, que é este vocabulário que se repete na teologia do Vaticano II e pós-Vaticano II que nós vamos agora nos deter para compreender esta palavra tão importante na ação litúrgica e na teologia. Miao. O ponto de partida é o verbo grego,
cujo significado global é o seguinte: ensinar uma doutrina, formar para uma doutrina, que diz respeito especialmente às realidades sacras, instruir das realidades sacras, iniciar a mesma realidade, introduzir na doutrina e na praxis do culto sacro. O termo é usado também no âmbito cristão dos padres, sobretudo para ensinar a introdução espiritual às Sagradas Escrituras. Então, miel é aquela atenção com o discípulo que busca fazer com que o discípulo passe por uma iniciação. Então, isso é o verbo, do qual depois vão nascer as derivações. Mysterium. O outro termo-chave para entender a mistagogia é o mistério. Nos autores latinos antigos, o termo é dito simplesmente com arcano, ao qual se acrescenta também o termo mistério. Portanto, realidade arcana e oculta, que é proibido divulgar. Realidade arcana e conhecida por poucos e para comunicar somente aos iniciados. Pensem vocês, para nós que somos tendencialmente, como mentalidade de hoje, um pouco relaxados em tudo, então também isso na dimensão litúrgica, que é famosa, sobretudo a região onde eu morava, tinha a chamada Basílica Patriarcal de Aquileia. Então, ali Aquileia era uma importante cidade do Império Romano. Ela caiu, então o patriarcado foi transferido para Veneza. E ali está a igreja-mãe daquela região. Então, a igreja que existe hoje, a grande igreja, então, pensem vocês que maior do que a nossa São Francisco, ao lado dela, aqui, a São Francisco, onde eu sou pároco, aqui em Brasília, ao lado dela tinha uma outra igreja, que foi destruída pelos invasores. Então, a igreja que resiste hoje é aquela igreja catecumenal, que era somente para ensinar aos pagãos a fé cristã, iniciá-los na fé cristã, para depois eles serem batizados, o batistério de frente, aí podiam participar da liturgia com todos os cristãos, os batizados. Então, quem não era batizado não podia participar daquela liturgia. Por quê? Porque não era iniciado. A dimensão do mistério. O mistério não se comunica a quem não é iniciado para ter contato com ele. Então, veja que quando nós, por exemplo, hoje, você tem casamentos, você tem ali pessoas, qualquer pessoa se pede para saber, para fazer a leitura, basta ser alfabetizado. Então, é porque isso para nós se banalizou. Eu já tive celebrações que eu me apercebi que uma pessoa evangélica ia fazer a leitura, eu falei, um momento, mas para fazer a leitura, eu quero que seja, e tem que ser, é um ministério na igreja, ainda que seja transitório, mas é um ministério. Então, se dá quem é batizado, quem é membro da comunidade. Então, em nome de, que é muito de nós cristãos, assim, que tem que se abrir para todos, que isso, que é uma compreensão nossa, que depois, muitas vezes, isso é esconder a nossa própria identidade. Então, isso que é a questão do mistério, para ser protegido, para ser escondido, para ser revelado através de uma iniciação. Alguns traduzem mistério com início, isto é, o sentido do verbo iniciar a realização sacra, e é iniciado a realidades sacras. Na linguagem profana do helenismo, o termo significa, antes de tudo, as celebrações rituais de vários cultos que prometiam a salvação através da iniciação ao destino dos seus deuses. Os cristãos, porém, por causa de sua oposição aos costumes pagãos, segundo Neuhauser, não o tomaram de lá, mas das 70, a tradução grega dos 70, do texto grego da Sagrada Escritura, da linguagem da apocalíptica e principalmente do judaísmo contemporâneo. Aqui, esse significa um arcano escatológico, a pregação velada dos eventos futuros estabelecidos por Deus. Na linguagem da teologia latina, é traduzido como sacramento, mesmo se tal tradução não transmite perfeitamente o sentido. O mistério de São Paulo. São Paulo, por primeiro, inverte o sentido profano
e adota o termo pagão mistério para exprimir a revelação a nós do mistério da vontade divina. Então, nós ouvimos isso diversas vezes da Carta de São Paulo, que, sobretudo, ele vai usar isso para falar que o mistério revelado é que Deus é salvador de todos, não só do povo de Israel. Então, para Paulo, não é o contrário, que o mistério é aquilo que é revelado a todos, o Salvador. Ele usa essa expressão. Efésios 1:9. O conselho eterno, escondido dos séculos eternos, mas agora em Cristo e no Espírito comunicado pelo Pai aos homens para que vivam a nível da divindade. Deriva disto que, para a igreja grega, o uso do indicar como to mistério ou ta mistéria a celebração eucarística, celebração central da fé e também os outros sacramentos da igreja. Então, aquilo que a igreja latina, que nós chamamos de sacramento, os gregos chamam de mistério. E, sobretudo, a celebração eucarística. Por outro lado, os significados do termo, compactos e unitários por si, se difundem em muitos contextos nas explicações dos padres. Então, os padres, sobretudo os gregos, vão usar a palavra mistério para chamar uma série de coisas, como também os latinos vão usar a palavra sacramento. Mas para os gregos é mistério a encarnação do Senhor, Verbo do Pai, a união nupcial de Cristo ressuscitado com a sua igreja por obra do Espírito, a doutrina do Evangelho, todos os mistérios celebrados, em especial a iniciação cristã, unida ao mistério do Senhor morto e ressuscitado por obra do Espírito. Então, é o sacramento da iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia. Outra palavra, mistes. Este termo deriva sempre de miel e é explicado pelo dicionário latino Thesaurus, aquele que é iniciado em realidades sacras, no sentido que se inicia para sê-lo. Então, se torna como, por exemplo, se inicia para ser cristão, ou que já foi iniciado. E se diz que alguém é mistes daquele Deus, a cujas realidades sacras está para ser iniciado, ou já foi iniciado. Se afirma também que quem aprende realidades sacras, especialista dos mistérios. Todos os que estão batizados são, portanto, nesse sentido, também mistes, iniciados. Místicos, como adjetivo de miel, mistes, mysterium, tem muitos significados, também substantivados, e que se traduz sempre por místico, realidade mística, seja mistérico, realidade do mistério. Sempre isto em relação ao mistério do qual se trata e que por si é indivisível. E, enfim, mistagogia, mistagogeu, mistagogos. Deste grupo semântico provém um grupo que se fundamenta no verbo composto, já usado na remota antiguidade grega, mistagogeu. Inicio alguém para as realidades sacras. Ensino os mistérios, isto é, as realidades sacras. Disso deriva mistagogia, a ação de iniciar as realidades sacras, que é a missão própria do mistagogos, aquele que é o iniciador. Então, sobre isso, nós iremos voltar à mistagogia, que fundamentalmente era um modo de evangelizar da igreja primitiva, aonde não se investia tanto somente na inteligência, mas se usava a liturgia, o mistério celebrado para ensinar. Primeiro se celebrava e depois através da simbologia da própria celebração, se buscava evangelizar a pessoa. Então, nós temos aí os grandes padres, como João Crisóstomo, Cirilo, que são os mestres na mistagogia. A nós, o mistério pascal. A nós interessa o termo mistério na sua relação com o mistério pasquale, que ocupa a posição central na Sacrosanto Concílio.
os números 2, 5 e 6, e na consequente reforma litúrgica pós-conciliar. Fazemos notar que, com a expressão mistério pascual, a Sacrosanto Concílio quer indicar que a liturgia, no mistério, vírgula, torna sempre e em qualquer lugar a realidade plena da Opus Salutis. Então, isso é um conceito que vai estar muito presente na Sacrosanto Concílio, que, mesmo quando vai falar do santoral, para ser claro isso, diante de uma desviação que era acentuada em uma liturgia que era mais devoção aos santos, vai se dizer, na liturgia, nós celebramos sempre o mistério pascal. Sempre o mistério pascal. Como esclareceremos melhor em seguida, tal expressão compreende o mistério da vontade salvífica de Cristo, que já citávamos em Efésios 1:9. Os mistérios da Magnalia Dei, as maravilhas de Deus do Antigo Testamento. O mistério da passagem da morte para a vida da paixão, a ressurreição e elevação à direita do Pai, o mistério da efusão do Espírito e aquele da parousia do Senhor. E tudo isso se torna agora presente para os fiéis no mistério do culto e da celebração eucarística. A Sacrosanto Concílio acolhe o conceito de Mysterium Pasquale nos artigos fundamentais, aqueles que falam da natureza da liturgia, 5 a 8. Vamos comentá-los mais detalhadamente. O mistério cristão tem o seu centro na encarnação do Verbo de Deus. Esta assinala o ingresso do Eterno no tempo. Assim vai dizer Sacrosanto Concílio número 5. Deus que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Tendo falado outrora, muitas vezes e de muitos modos, aos nossos pais pelos profetas, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, Verbo feito carne, ungido pelo Espírito, a evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, como médico da carne e do Espírito, mediador entre Deus e os homens. A sua humanidade foi, na humanidade da pessoa do Verbo, o instrumento da nossa salvação. Por isso, em Cristo se realizou plenamente a nossa reconciliação e se nos deu a plenitude do culto divino. Essas citações que uso, elas são um pouco truncadas, porque elas são da citação do site do Vaticano, que usou o português de Portugal. Mas nos entendemos. Os Magnalia Dei. O ingresso do Eterno no tempo é o ponto mais alto da revelação de Deus ao homem. E quando dizemos revelação, entendemos o suceder-se de acontecimentos históricos que constituem os Magnalia Dei e que se identificam com a história da salvação. Então, para vocês jovens teólogos, recordo que a revelação é um nome técnico, por isso aqui em maiúsculo, que é o fato de que a nossa fé, diferentemente do budismo, que é um esforço humano para chegar até Deus, os hebreus e nós cremos no contrário, que Deus se revelou a nós. Ele que se diz quem ele é. É um tema de teologia fundamental, então é com o Frei Emmanuel que vocês vão ver isso. Mas o conceito de revelar também é curioso, porque velação, o que é? Colocar o véu. Revelação, que nós pensamos quer dizer tudo de si, é colocar um véu sobre o véu. É velar de novo. Então, isso é a questão fundamental, e depois tem uma outra que, do lado dessa, eu acredito que nos ajudaria tanto a desmascarar tantas inverdades da transmissão da fé, porque a revelação ela tem 3 fontes para nós. As Sagradas Escrituras, a fonte por excelência, a tradição e o magistério. Então, muitas vezes, assim, na experiência de paróquia, nesse tempo de pandemia, eu tenho aquelas pessoas que não se vacinam porque tem uma Nossa Senhora aparecendo em algum local que diz que não precisa se vacinar, e aqui aconteceu casos de pessoas, famílias inteiras, estarem morrendo à beira da morte por causa disso, e eu falo para elas, sim, mas nós temos uma religião revelada, as 3 fontes, cito, e o magistério, que é o Papa, tem dito, é o contrário, que se deve vacinar. Então, revelação particular, meu caro, não é fonte da revelação para nós.
Então, ir consolidando a posição teológica desde o primeiro ano para desmascarar as inverdades que tem em nós mesmos, em cada um, e amadurecendo isso, um futuro ministro da igreja, não só cada cristão, tem o direito e o dever de ter uma fé sólida. Então, a teologia deve colaborar também para isso. Não podemos ter uma teologia que é estudada aqui e depois a nossa vida que continue a seguir como de um bebê ou de uma pessoa que não teve uma possibilidade de fazer um caminho de preparação que nós temos. A categoria da historicidade, entendida no justo sentido, pertence também ao mistério da encarnação do Verbo de Deus, enquanto é acontecimento, prenunciado pelos outros acontecimentos, anúncios proféticos. Os momentos sucessivos do revelar-se da história da salvação são enumerados na Sacrosanto Concílio 5 a 6. Primeiro momento, anúncio profético. Deus fala aos homens por meio dos profetas. Tendo falado outrora muitas vezes e de muitos modos aos nossos pais pelos profetas, o Pai, querendo salvos todos os homens, os acolhe como filhos. É o mistério escondido nos séculos de Deus. Então, esse aqui é o primeiro momento. O anúncio que faz os profetas, então, no Antigo Testamento. Depois, a plenitude dos tempos, segundo momento. É aquele da plenitude dos tempos, Sacrosanto Concílio 5. A palavra se fez carne, evangelho de salvação. A salvação se torna realidade nos homens. É um momento no qual a graça nos é dada, pela eternidade em Cristo se manifesta com a aparição realizada, a epifania de Cristo Salvador. Essa manifestação não é mais através de palavras humanas, nem por eventos proféticos, mas através da presença de Deus na história da humanidade de Cristo. Nisso consiste o dom. Os homens encontram em Cristo a perfeita realização com Deus e a plenitude do culto de Deus. Os dois elementos que constituem a salvação. Salvação quer dizer, de fato, estar em total e perfeita amizade com Deus, tal que permita que uma parte o coloque com o Pai. Então, de uma parte, a oração que me permite dialogar com Deus, e de outra, o poder dar a Deus o culto verdadeiro e perfeito. Então, um terceiro momento, o tempo da igreja. Então, nós temos o tempo dos profetas, o tempo do Cristo cabeça, o tempo da igreja. É continuação e consequência do segundo momento, do tempo de Cristo, cabeça da igreja. Neste, ao tempo de Cristo, segue o tempo da igreja. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o evangelho a toda criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder das trevas e da morte e nos conduzira no reino do Pai, mas também para que realizassem a obra de salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica. Pelo batismo, são os homens enxertados no mistério pascal de Cristo. Isso se repete muitas vezes nas Sagradas Escrituras, Novo Testamento, obviamente. Mortos com ele, sepultados com ele ressuscitados, recebem o espírito de adoção filial que nos faz clamar, Abba, Pai, transformando-se assim nos verdadeiros adoradores que o Pai procura, e sempre que comem a ceia do Senhor, anunciam igualmente a sua morte, até ele vir. Tempo da igreja quer dizer que a salvação, da qual Cristo é portador em si mesmo, se é já radicalmente operada em todos os homens, porque por força da natureza humana que Cristo tem em comum com os homens de todos os tempos e de todos os lugares, todos são salvos, não somente por ele, mas nele. Então, não é somente que de fora, de longe, o Cristo nos salva, mas é nele, nós estamos inseridos, sem essa inserção nele, como ele vai dizer na parábola da vinha com os ramos, sem esta união com Cristo. Ele se torna sempre algo ao nosso lado, mas com quem nós não temos uma verdadeira relação.
segundo o Sacrosanto Concílio V, do Cristo morto na cruz brotou o maravilhoso mistério da igreja, a qual, no momento no qual Cristo cumpre a salvação, se torna em pleno direito uma realidade para todos os homens através dos sacramentos. Anúncio em cumprimento. A missão de Cristo continua no tempo da igreja, mediante o anúncio que não mais anúncio profético, mas evangelho. Então, a diferença daquele anúncio de Cristo, dos apóstolos do Novo Testamento e no Evangelho, e dos profetas, é que os profetas anunciavam uma realidade que viria. E o Cristo anuncia a realidade já presente e os apóstolos uma realidade presente, mas não mais de uma forma com os limites e com as glórias da sua fisicidade que tinha Jesus, mas vai falar das diversas formas que nós temos para fazer com que a história de salvação passe pela nossa história, para que nós possamos nos inserir na história de salvação. Isto é, o alegre anúncio de um acontecimento presente. A palavra já se cumpriu, fazendo-se carne e entrou no mundo, habitando em meio a nós. A igreja não somente anuncia que a salvação se realizou, mas atualiza, por meio do sacrifício e dos sacramentos, a obra da salvação que anuncia. É justamente sobre esse plano sacramental que a palavra feita carne poderá se tornar realidade salvífica para todos os homens, sempre e cada vez que estes, aproximando-se de Cristo através do anúncio do acontecimento da salvação, buscarem se inserir nesta atualizando em si mesmo tal acontecimento, através da liturgia. Então, para nós termos contato com os pais da reforma litúrgica, então aí algumas citações eu coloquei também de Marcilli, que já ouvimos na vez passada falando sobre o movimento litúrgico. A liturgia é um momento síntese, uma definição bela de liturgia, porque nos faz perceber aquilo pelo qual a igreja é assim chamada fonte cume da vida da igreja. Nesta relação entre anúncio e atualização, temos expressa não somente a íntima relação que passa entre escritura e liturgia, mas a liturgia aparece claramente como um momento da revelação história da salvação, enquanto a atualização do mistério de Cristo, objeto de toda a revelação. Essa atualização concerne tanto ao mistério de Cristo em si mesmo, realização no tempo, quanto ao seu anúncio. Hoje, isto é, a liturgia é também, como o próprio Cristo, um acontecimento de salvação, no qual continua a encontrar realização, aquele anúncio que no tempo antigo prometia a realidade de Cristo. Então, hoje a igreja continua a anunciar, mas um anúncio que não fala de um futuro que vai acontecer, mas de um Senhor que já entrou na história da nossa humanidade e que nós devemos acolhê-lo. A liturgia é, portanto, um momento síntese da história da salvação, porque engloba anúncio e realização, ou seja, Antigo e Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, é um momento último da história, porque, sendo a continuação da realidade que é Cristo, sua missão é aquela de ultimar, gradualmente, nos singulares homens e na humanidade, a imagem plena de Cristo. Aquilo que vivemos é, portanto, o tempo da igreja, porque esta se vai edificando no mundo concomitantemente ao momento que o mistério de Cristo se insere vitalmente nos homens através do anúncio e da atualização. Então, a liturgia, por um lado, colhe no anúncio, quando escuta o Antigo Testamento, fala da sua concretização, mas também atualiza na nossa vida o evento, sobretudo Cristo, para que nós participemos da salvação que nos é oferecida por Ele. Encarnação, paixão, ressurreição e Pentecostes. Cristo é a atualização perfeita do desígnio salvífico de Deus.
através da sua encarnação, que assinala o seu ingresso no mundo do homem e do cosmos. Nele se realiza a união da humanidade com Deus, cuja humanidade pode dar a Deus toda a glória que ele espera, enquanto que em Cristo essa se tornou manifestação luminosa, glória, da potência redentora do amor do Pai. Cristo é a primeira humanidade que pode dar um verdadeiro culto ao Pai. É a humanidade redimida, é a humanidade sem mancha, é a humanidade que é totalmente redimida porque ele é o Redentor. Então, finalmente tem um homem capaz de tributar a Deus o louvor que ele merece, e este é o Cristo. A redenção é um ato do primeiro instante da encarnação e tem o seu cumprimento no momento da morte, ressurreição, ascensão, o ato supremo de obediência absoluta de Cristo. A sua morte foi aceita pelo Pai como expressão máxima da submissão que a nova humanidade em Cristo tem por Deus. O Pai, como consequência dessa aceitação, faz passar a humanidade de Cristo, ou seja, a humanidade em Cristo, a ressurreição, ou seja, vida nova dedicada e consagrada a Deus. A ascensão é o momento culminante dessa ressurreição e vida nova. É a transposição da plenitude da esfera divina que chamamos eternidade, porque subtraída da sucessão e limitação do tempo, é posse completa, não sucessiva e total, sem limitação da vida nova. Essas fases sucessivas da ação redentora de Cristo, Filho de Deus, e sua morte, ressurreição, ascensão, são chamadas pelo Sacrosanto Concílio V, mistério pascal. Esse mistério se encontra, portanto, no centro da história da salvação e no centro da liturgia. A Páscoa, aspecto histórico ritual. A nós interessa particularmente o mistério pascal no centro da liturgia. A Páscoa é um dos sentidos, cumprimento e centro, em dois sentidos, cumprimento e centro da história da salvação. Como momento histórico, no qual o homem recebeu a salvação, e como momento ritual do acontecimento histórico. Então, a função do rito é evocar, atualizar sempre para nós, para que nós criamos intimidade, aproximação com o mito, mas a liturgia faz mais, realiza a cada vez que nós celebramos na nossa vida aquilo que foi feito na história passada. Já no Antigo Testamento, o rito memorial da Páscoa religava a cada ano Israel e as suas origens de povo criado por Deus. Por meio do rito, o acontecimento se tornava uma realidade presente. Entre a Páscoa antiga e a Páscoa nova está a relação que existe entre anúncio e profecia e acontecimento e realidade. As duas Páscoas são estreitamente ligadas. Também a Páscoa do Novo Testamento tem o aspecto ritual. Ainda mais enquanto é atualização da prefiguração veterotestamentária. O aspecto ritual desta é sublinhado pelo Sacrosanto Concílio, lá onde esta fala de mistério. Mistério é, antes de tudo, um rito caracterizado pela presença de um acontecimento salvífico, já realizado no princípio da história. Além disso, a ritualização da Páscoa é obra do próprio Cristo no momento da última ceia. Então, o Cristo, na última ceia, ele ritualiza a Páscoa antes mesmo de ela acontecer, porque a última ceia antecede ao mistério da cruz e ressurreição do Senhor. A redenção pascal é realizada
antes ritualmente e depois historicamente. E, na verdade, nós só conseguimos entender que o Cristo se deu na cruz e não morreu por um incidente ou morreu contra a vontade, porque na celebração da última ceia, ele ritualiza aquela doação cruenta com uma doação incruenta. A Páscoa memorial. A redenção pascal, colocada sobre o plano cultual, tem as seguintes características: se realiza através de sinais rituais. Pode se tornar presente à distância do tempo e do lugar. Coloca todos em contato com a realidade do fato pascal da redenção realizada por Cristo. Retorna a propósito a citação de Sacrosanto Concílio 5. Ele enviou os apóstolos cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o evangelho a toda criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, mas também para que realizasse a obra de salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica. Os sacramentos. A salvação que vem a nós no fato pascal é constituída pelas suas relações com o homem de diversos momentos, que se tornam efetivamente salvos da força do momento culminante. Esses momentos se chamam sacramentos. Têm a força e eficácia fundada sobre o fato pascal, se tornam sinais eficazes da real salvação existente em Cristo e realizam essa salvação por força de sua morte e ressurreição. Se tornar filhos de Deus, ser portadores do Espírito, obter a remissão dos pecados, ser sacerdotes de Deus, são estes os efeitos principais da ação sacramental. E estes, todos juntos, constituem a Páscoa. A liturgia é, portanto, a ação na qual o momento último da Páscoa de Cristo é colocado em contato com os homens, e por meio destes os homens participam dos diversos momentos salvíficos da Páscoa total. Para o mistério pascal da morte e ressurreição, renascemos no batismo como filhos de Deus. Na morte, transmitiu ou deu o Espírito, segundo a interpretação de muitos padres, e depois a ressurreição. Comunica o Espírito da Crisma. Com a participação do seu sacrifício, nos comunica a sua Páscoa ao ponto culminante, dando o Espírito depois da ressurreição, torna possível o sacramento da penitência. Por essa razão, todos os sacramentos, mesmo dando cada um uma particular comunicação do mistério total de Cristo, são, de um modo ou de outro, ligados à Eucaristia, centro e cume do mistério pascal. Por isso, no ano litúrgico, cada mistério do Senhor, do nascimento à ascensão, Pentecostes, parousia, é celebrado e comunicado no mistério pascal da morte do Senhor. Nos parece claro que não exista contato dos homens com o mistério cristão, a não ser através do mistério pascal, no seu aspecto ritual desejado pelo Senhor Jesus e atualizado pela sua igreja. O mistério é, por aquilo que entendemos antes de tudo, como já dissemos, um rito caracterizado pela presença de um acontecimento salvífico, já realizado no princípio da história. É o mistério celebrado na liturgia. É nessa celebração litúrgica que nós encontramos Cristo, desde o momento que a Constituição, o Sacrosanto Concílio, afirma que o Opus Salutis devia não somente ser anunciado aos apóstolos como a palavra, mas também atualizado por meio do sacrifício e dos sacramentos, sobre os quais se fundamenta a vida litúrgica. Então, meus caros, nós vimos como, para o Concílio Vaticano II, a liturgia, que tem a identidade com o mistério, ela é o modo de atualizar na nossa vida, cotidianamente,
o evento salvífico do Senhor. Não somente nos conta do passado, mas nos dá a possibilidade de nós sermos reinseridos na história da salvação para nos tornarmos partícipes dela. Muitíssimo obrigado.